Temos ali, sejam bem-vindos. Mais alguém? A minha sogra está vindo de Belém, mais uma vez, seja bem-vinda. Mais alguém? Volte. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Voltem sempre, um prazer tê-los aqui. Obrigado. Bom, meus irmãos, vamos começar então nossa lição de hoje com muita alegria. É uma sensação curiosa de estar aqui na frente. Ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande, que dá aquele nervosismo natural, mas também uma felicidade, porque é uma honra poder servir a Deus, poder trabalhar, poder, fazer parte de um corpo. Então, tendo essa mentalidade, vamos todos juntos aprender mais de Deus. E a lição de hoje é muito e muito interessante. Estamos na revista, aqui recapitulando, né? A revista, o título da revista é A Riqueza do Conhecimento de Deus. E aí o assunto de hoje está, assim, intrinsecamente relacionado com o título da própria revista, que é A Riqueza do Conhecimento de Deus. A gente vai falar muito sobre conhecer a Deus. E a lição de hoje é a lição número 8, que fala sobre os atributos de Deus. Tá? Lição 8, os atributos de Deus. A gente talvez não vá ler tanto a revista como de costume, vai ler um pouquinho, mas tudo que eu estou falando, tudo está sendo tirado da revista, é só uma questão de didática mesmo e também aprofundando um pouquinho o que a revista nos fala. Mas a gente não está fugindo do tema de maneira nenhuma. Ok? O texto base apontado pela revista são 2 versículos, são 2 textos, na verdade. Um em Daniel, outro em Oséias. O texto de Oséias a gente vai deixar para ler daqui a pouco mais. Tá? Mas vamos começar então com o texto de Daniel 11, versículo 32. Daniel 11, 32. Diz o seguinte: aos violadores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então, com destaque aqui no povo que conhece ao seu Deus, se tornará forte e ativo. A outra tradução que fala sobre que o povo que conhece a Deus vai resistir com firmeza, com coragem. Então, é esse o sentido de força, porque há o conhecimento de Deus. Como eu falei, o texto de Oséias a gente vai ler mais para frente. Nesse momento, eu queria introduzir o nosso estudo de hoje com uma frase de um teólogo, que se chama A.W. Tozer. E esse teólogo falou uma frase muito importante, muito interessante, que eu acho que pode nos ajudar a abrir nossas mentes para receber o que nós temos aqui da lição de hoje. A frase é a seguinte: o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Vou repetir. O que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Então, vamos imaginar aqui. Você está sentado e alguém fala assim: Deus. Que você pensa sobre Deus. E aí você vai começar a ver alguns pensamentos na sua cabeça sobre esse ser, sobre essa pessoa, sobre Deus. Esses pensamentos que você tem sobre Deus é aquilo que mais importante existe em você. Qual é a lógica aqui dessa frase? A ideia é a seguinte: aquilo que você acredita que Deus é a coisa mais importante que existe em você. Por quê? De acordo com a nossa visão sobre Deus, as nossas atitudes serão diferentes. Por exemplo, se nós temos uma visão de Deus, uma visão elevada de Deus, se nós temos uma visão correta, elevada, de um Deus que é criador, que é soberano, que é santo, e tem tantas outras características que a gente vai comentar hoje, isso nos leva naturalmente, até automaticamente, a uma vida de adoração, a uma adoração correta. Porque você tem uma visão correta sobre Deus, uma visão elevada sobre Deus, e você então consegue se colocar no seu lugar, de ser finito, pequeno, que não merece nada de Deus, desse ser maravilhoso, desse ser perfeito. Então, aquilo que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante da sua vida. O outro lado
também pode ser falado. Ou seja, se você tem uma visão de Deus muito baixa, se você acha que Deus até existe, mas não é isso tudo, é um Deus que está aí para nos ajudar. Deus é um ser que está aí para nos ajudar. A gente está aqui para vir para a igreja, a gente está aqui para ajudar os pobres, e se você faz essas coisas, Deus está lá para nos ajudar e abrir as portas e nos dar bênçãos e emprego e etc, e saúde. Tem gente que tem essa visão baixa, rasteira sobre Deus. Uma visão rasteira sobre Deus nos leva a uma vida centrada no homem. Por quê? Porque você não está tendo a visão correta da divindade. Então, quando a revista fala sobre conhecer a Deus, a importância, a beleza de se conhecer a Deus e falar sobre os atributos de Deus hoje, é para que você consiga, você que eu digo aqui, todos nós, eu também, para que nós consigamos ter uma noção exata, uma visão elevada da pessoa de Deus. E isso vai nos levar a uma vida de humildade, de adoração correta. Vamos ver um exemplo rápido? Vamos abrir em 2 Samuel 12, 20. 2 Samuel 12, 20. Diz o seguinte esse texto. Então, Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. O interessante de notar aqui desse texto é o contexto. Algum irmão aqui, é um pequeno desafio, né? Sabe qual é o contexto dessa passagem? O que estava acontecendo aqui? O filho dele tinha morrido. Isso aqui, irmãos, é a primeira atitude de Davi quando ele soube que o filho dele tinha morrido. O filho que havia adoecido e ao qual ele estava orando e jejuando para que Deus tivesse misericórdia e, de repente, salvasse o filho dele. Então, Davi estava em oração, estava em jejum, estava em súplica, e a resposta de Deus qual foi? Não. A resposta de Deus foi não. Davi o que fez? Murmurou? Brigou? Fez birra? Não. Ele se levantou, se lavou, adorou. Por que isso, irmãos? Davi tinha uma visão elevada da pessoa de Deus. Ele sabia quem Deus era. Deus não deixa de ser Deus por uma circunstância negativa. Uma circunstância difícil, um mal que a gente está passando, Deus não deixa de ser Deus. Então, quando você tem essa mentalidade de Deus sendo Deus imutável, perfeito, grandioso, gracioso, mesmo nas circunstâncias difíceis, mesmo nos dias da calamidade, a gente pode se inspirar em exemplos como esse, adorar, reconhecer que Deus é e continua sendo em qualquer situação. Bora ver um exemplo aqui do outro lado da moeda? Salmos 50. Salmo 50, de 18 a 21. Salmo 50, de 18 a 21. Diz o seguinte, já encontraram? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra o teu irmão, e difamas o filho da tua mãe. Tens feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à vista. Olha aqui o destaque. Pensavas que eu era teu igual. Em outra tradução, para ficar mais claro, diz assim, pensavas que eu era como tu. Isso é Deus falando para o povo de Israel. Então me diz uma coisa, será que o povo de Israel, nesse contexto, tinha uma visão elevada da pessoa de Deus? Ou uma visão obtusa, incorreta, pequena, mesquinha? Se os irmãos forem ver depois, e eu recomendo que o façam, lê o capítulo 50 todo de Salmos, vocês vão ver que o contexto é o povo fazendo todo esse tipo de coisa aqui, né?
se associando a adúltero, ladrão, etc., tramando enganos, todas essas coisas que foram lidas, e depois achando que podiam comprar Deus com holocaustos, vou fazer aqui os holocaustos, os sacrifícios, tudo vai ficar bem. E ficava repetindo esse ciclo vicioso. Peca, faz o que quer, está tudo bem, e depois eu compro a Deus pelo sacrifício. Faço o que eu quero, compro a Deus. Faço o que eu quero, e Deus está dizendo assim, ei, vocês estão pensando que eu sou como vocês? Vocês estão achando que eu sou igual a vocês? Vocês estão achando que eu tenho o mesmo nível de caráter de vocês? É por isso que vocês estão fazendo essas coisas. Porque vocês não entenderam quem eu sou. Então, eu vou repetir. Aquilo que a gente pensa sobre Deus vai ser a coisa mais importante da nossa vida, porque vai ser como a gente vai agir em todas as circunstâncias da nossa vida. Olha só essa outra frase de um outro teólogo, também muito bonita. É o nosso conhecimento de Deus que determina o que e como nós pensamos, agimos, no que acreditamos, como adoramos, como vivemos e como investimos toda a nossa vida. Acho que agora está ficando mais claro porque aquela frase do início, né? Aquilo que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante da sua vida. Por quê? Porque é esse nosso conhecimento de Deus que vai determinar o que eu penso, como eu vivo, como eu adoro. Davi tinha uma visão elevada de Deus e a gente viu que mesmo em circunstâncias calamitosas, o adorava, o reconhecia como sendo grandioso. E ali no exemplo de Salmos a gente viu que quem tem uma visão baixa de Deus, quem não entende a sua grandeza, que acha que Deus é um Deus mesquinho, que pode ser comprado, com o qual se pode barganhar, não entendeu nada. E vai viver a sua vida de acordo com esse entendimento. E vai adorar a Deus de acordo com esse entendimento errado. Toda a nossa vida, como a gente vai investir a nossa vida, depende disso. Do como, do quanto a gente conhece a Deus. Então, agora eu acho que dá para entender o quão importante é essa revista, essa lição, esse tema, conhecer a Deus. Porque é uma coisa que a gente precisa fazer continuamente. Fazer continuamente. E aqui a gente pode seguir um pouquinho adiante. Por que então nós devemos conhecer a Deus? Existem inúmeros motivos, inúmeras razões, inúmeras classificações que poderiam ser dadas, mas eu quero destacar 3 motivos pelos quais a gente deve conhecer a Deus. 3 motivos. O primeiro é o seguinte: não podemos ser como Deus a não ser que saibamos como Ele é. A gente não pode tentar ser como Ele se a gente não sabe como Ele é. Como a gente vai imitar algo que a gente nunca viu, não sabe como é, não sabe como se comporta, não sabe nada sobre algo e vai tentar imitar esse algo. Não tem como. Vejamos o que diz, irmãos, Mateus 5, 48. Se algum irmão puder ler em voz alta, tem que encontrar. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Em 1 Pedro 1,16, está escrito assim: porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Então aqui, 2 textos para exemplificar esse ponto que eu quero tratar. A Bíblia, a palavra de Deus, nos fala para sermos perfeitos como Deus é perfeito. Para sermos santos como Deus é santo. Nós somos cristãos, né? Cristão significa um pequeno Cristo, um imitador de Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. Cristo é Deus, como nós sabemos. Então, como a gente vai imitar algo que a gente não conhece? Se você pega um conhecimento, se você acredita numa única versão que te apresentaram sobre esse Deus, sem buscar entender melhor, sem consultar na palavra, se aquilo que estão te passando é a verdade mesmo, você não vai conhecer a Deus. Você não vai conhecer a Deus. E se você não vai conhecer a Deus, o Deus verdadeiro, como Ele é, como Ele se revela através da sua palavra, você não vai conseguir preencher esse tipo de mandamento, de imitá-lo.
de ser um espelho da sua glória, como diz em 2 Coríntios 3,18. Nós devemos refletir a glória de Deus como um espelho. 2 Coríntios 3,18. Então, esse pode ser classificado aqui como um dos motivos, o primeiro motivo pelo qual nós devemos conhecer a Deus. Porque a gente só pode imitar aquilo que a gente conhece. A gente só pode agir como aquilo que a gente sabe como é. Então, nós não podemos imitá-lo sem conhecê-lo. Qual é o segundo motivo? O segundo motivo pelo qual nós devemos conhecer a Deus. Nós não conseguiremos reconhecer falsos deuses, a não ser que a gente conheça o verdadeiro. A gente não vai reconhecer falsos deuses, a não ser que a gente conheça o verdadeiro. Só se identifica o que é falso quando se leva em consideração o verdadeiro. Se você for numa loja aí, num ourives, alguém que entende de pedras preciosas, ele vai saber qual é a falsa, porque ele conhece a verdadeira. Se não conhecer a verdadeira, eu não conheço direito, né? Então vai me mostrar que eu não sei. Mas a ideia aqui é semelhante. Você conhece o Deus verdadeiro, você se relaciona com o Deus verdadeiro, você entende, dentro da nossa limitação mental, claro, né? Mas você entende os seus atributos, que a gente vai falar mais sobre isso hoje. Então, quando te é apresentado algo diferente daquilo, você já liga a anteninha, um sinalzinho vermelho. Opa, não é assim. Não é assim que eu aprendi, não é assim que Deus se revela na Bíblia. Esse Deus aí está meio estranho, está meio esquisito, está um Deus com D minúsculo. Então, a gente só conhece o que é o falso se a gente conhecer o verdadeiro. Se a gente não conhece o verdadeiro, a gente está suscetível a adorar falsos deuses. Olha essa outra frase aqui. Hoje eu estou cheio de frase, mas olha só, essa aqui é importante também. Outro teólogo, o A.W. Pink, diz o seguinte: a idolatria fora do âmbito da cristandade forma deuses de madeira e pedra, enquanto milhões de idólatras dentro da cristandade fazem um Deus originado de suas mentes carnais. Então, olha como é profunda e como é desafiadora, como é forte essa frase. Que há milhões de idólatras dentro da cristandade, dentro da igreja, pessoas que professam conhecer a Deus, pessoas que professam crer em Jesus, dentro da cristandade, há um antro de idolatria. De que forma? Não necessariamente com deuses de madeira ou de imagens, etc. Não necessariamente assim, mas com deuses originados ou criados em suas mentes carnais. Como o exemplo que eu dei ainda agora, aquele Deus mesquinho que vive de barganha. Esse não é o Deus revelado nas Escrituras. Mas se você vai para uma dita igreja que prega esse tipo de Deus, que você toma lá e dá cá, o seu relacionamento com Deus consiste num toma lá e dá cá. Se você vem para a igreja só para merecer a bênção de Deus. Eu vou no domingo de manhã porque eu preciso que Deus veja que eu sou bonzinho e tudo mais, então não vou fazer o mal para que eu seja bonzinho, e assim conseguir o favor de Deus. Você está diminuindo Deus de uma forma que é outro Deus. Não é o Deus que se apresenta a nós através da criação, através da palavra. Não é esse Deus. Esse é um Deus falso. Esse é um Deus criado por mente humana carnal. Então, isso até é uma idolatria. Você pode reconhecer um falso Deus como esse se você conhecer o verdadeiro. Senão você está suscetível a embarcar nessas furadas que tem por aí afora. Efésios 4, 13 e 14. Efésios 4, 13 e 14. Diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Olha aí o destaque. Ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Ou, em outros termos,
levado por ondas teológicas, ventos de doutrina, enganos feitos por homens que com astúcia nos induzem ao erro. O versículo 14 é a consequência e o versículo 13 é a causa. Qual é a consequência? Ser levado por qualquer vento de doutrina, acreditar em qualquer coisa. Ser levado para... Onde o vento bater, eu vou. Aqui está dando gente, eu vou. Aqui está legal, eu vou também. Aqui estão pregando isso, eu vou. Ali está pregando aquilo diferente, eu vou também. Aqui está fazendo sucesso, estamos juntos. Levado como menino, inconstante. E qual é a causa disso? Falta de conhecimento de Deus. Conhecimento. Então nós devemos conhecer a Deus. Terceiro ponto. Porque agrada a Deus ser conhecido. Deus se agrada de ser conhecido. Ele quer ser conhecido. Em Oséias 6, Oséias capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte. Oséias 6, diz o seguinte: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocausto. Agora, eu quero também aqui abrir um parêntese rápido, que eu acho também isso é essencial para entender esse assunto todo, não só de hoje, mas de toda a revista. Isso já foi falado, tá, anteriormente, mas é aquela questão de reforçar aquilo que você já sabe, que nós já sabemos. Essa palavra aqui, ó, misericórdia quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocausto. Essa palavra conhecimento, os irmãos sabem que a Bíblia não foi escrita em português, né? O Antigo Testamento, que é o que a gente está falando aqui, ele foi escrito quase que totalmente em hebraico. Então, a palavra aqui desse hebraico antigo, traduzida aqui para conhecimento, é yada ou yadá, não sei como é que pronuncia direito, mas essa palavra indica um sentido diferente da que nós usamos hoje para conhecimento. Então, hoje, quando você pergunta assim, você conhece o fulano? Às vezes você conhece superficialmente, e você pode dizer, sim, tá o fulano, eu vejo ele na igreja domingo, conheço. Não é teu amigo, vocês não têm um relacionamento, não sabem onde ele mora, não sabe os gostos, não sabe nada, mas você diz, conheço. Tudo bem, esse é o nosso sentido usual da palavra conhecer, permite isso. Mas esse yada aqui, não. Esse yada, ele é mais profundo. Esse conhecimento, ele ultrapassa o simples conhecimento intelectual, a saber quem é, o saber que existe. Não. O conhecimento aqui tem a ver com relacionamento. Relacionamento, se relacionar. Conhecer de forma mais íntima. Conhecer de perto. Então, não é conhecer, saber que, você conhece a Jesus? Bom, aqui no nosso português, o simples fato de você ter ouvido falar alguma vez de Jesus como sendo alguém que foi crucificado e tal, aquele conhecimento mais básico, você pode dizer, conheço. Não nesse sentido aqui. No sentido do hebraico antigo, desse iadá, como a gente está falando. Não. Conhecer é se relacionar. É algo mais profundo. Então, isso também passa para o Novo Testamento, que foi escrito em grego, mas aí são outros 500 que a gente não vai se aprofundar. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Eu quero misericórdia, não sacrifício. Eu quero relacionamento. Eu quero que vocês me conheçam o meu caráter, conheçam a minha grandeza, conheçam a minha aliança, conheçam a minha misericórdia. Me conheçam, se relacionem comigo, me adorem. É isso que Deus está falando. E não simplesmente que ouçam falar alguma coisa ao meu respeito. Glória a Deus. Vamos aqui rápido para a revista. A gente vai para a revista e volta. No item 1 da revista, podem ir abrindo. Nesse item 1, o assunto aqui que o autor está tratando é que a relação entre o ser de Deus, o que ele realmente é, e os seus atributos. Aqui ele está falando, basicamente, resumidamente, para a gente não ler um texto muito grande, que nós não podemos, a gente não consegue, com a nossa mente limitada, a gente não consegue conhecer a essência,
a natureza de Deus em sua completude. Não dá, não tem como. No entanto, ele se revela através dos seus atributos. Certo? Então, a gente pode conhecer os atributos de Deus. A ideia é essa. Tá? O que significa atributo? O que são os atributos de Deus? Atributo é a qualidade de alguém. Aquilo que é peculiar a alguém. São as características, particularidades. Esses são os atributos. Então, a gente pode, inclusive a revista aqui, se vocês forem ler depois, se os irmãos forem ler, vocês vão ver que o próprio autor dá exemplo assim, de um diálogo entre duas pessoas. Né? Você conhece o João? Ah, ele é alto, magro, ele é assim, assado, o cabelo é assim. Então, isso que são? Atributos do João. Características, são coisas que são peculiares lá ao João, enfim. Então, a ideia, trazendo aqui para Deus, é isso. Conhecer a Deus é conhecer os seus atributos que foram revelados tanto através da criação, como fala em Romanos, e revelados na sua palavra. Então, os atributos de Deus referem-se à sua natureza, ao seu caráter, às suas qualidades, à sua essência. É o que define Deus numa linguagem que a gente consegue acessar. Numa linguagem nossa, limitada. Deus é ilimitado. Nós somos limitados. Então, a gente tenta, na medida do possível, conhecê-lo. As limitações vão sempre acontecer. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E esses atributos de Deus não revelam apenas quem Ele é, mas revela também a forma como Ele se relaciona conosco. Por exemplo, Deus é gracioso. Ele se relaciona conosco dessa forma. Deus é amoroso, Deus é bondoso, e etc. Então, os atributos de Deus revelam tanto a pessoa que Ele é, o ser que Ele é, como revelam também a forma como Ele se relaciona com a gente. Ok? No item 2 da revista, está falando sobre a classificação desses atributos. Certo? A classificação destes atributos. Aqui, a ideia é a seguinte. O homem, limitado como nós estamos falando, não tem como conhecer a Deus em sua inteireza, em toda a sua infinitude. Isso é impossível. Mas, desde muitos anos atrás, desde milênios atrás, o homem se preocupa em estudar esse Deus. Certo? Estudar, para conhecê-lo. E nesse estudo, para ficar uma forma mais didática, faz certas classificações. Não quer dizer que Deus vai caber perfeitamente na classificação que o homem criou. Tá? Deus não vai caber perfeitamente numa classificação humana. Mas é uma forma didática de nós aprofundarmos um pouco mais o nosso conhecimento. Então, é disso que está falando o autor da revista. Olha, nós temos aqui uma classificação para apresentar para vocês. Uma classificação. Mas não pense que você ler essa classificação, você pode sair daqui dizendo, agora eu sei tudo de Deus. Não é bem assim. Então, como é que é essa classificação? Ela se divide em atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Certo? Atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. O que são os atributos incomunicáveis? É aqueles que são únicos e exclusivos de Deus. Quando diz que um atributo é incomunicável, quando diz algo que não se comunica ao outro, significa que não compartilha com o outro. É só meu, eu não compartilho. É nesse sentido de ser incomunicável. Então, esses atributos, Deus não compartilha com o ser humano. Vamos ver alguns exemplos? Não dá para ver tudo. A gente vê exemplos. Primeiro, a autoexistência, também chamada de aceidade. Apenas Deus tem a vida em si mesmo. Ele não tem, é só Deus que não tem uma causa pré-existente a Ele. Tudo que existe no mundo tem uma causa. Eu tenho uma causa. Eu nasci por um motivo, por causa do meu pai, da minha mãe, que se relacionaram. As coisas que foram criadas, tudo tem uma causa. Tudo. Até a menorzinha das moléculas. Tudo que existe tem uma causa. Deus não tem uma causa. Deus, ele existe antes. Ele é autoexistente. Ele vem de si mesmo. Ele não depende de outra coisa para existir. Nós dependemos dele, porque a palavra diz que Deus criou todas as coisas e sustenta com a destra do seu poder. Então,
Ele está sustentando todas as coisas. Nós dependemos dele. Ele não depende de ninguém. Ele é autoexistente. Um outro atributo de Deus é a sua espiritualidade. A palavra de Deus diz que Deus é espírito. Não tem um corpo material, carnal como nós. Deus é espírito. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana lá no poço, disse, né? Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Inclusive, é o tema de uma lição aqui da nossa revista. Lição 10, a espiritualidade de Deus. Soberania é um atributo exclusivo de Deus. Ele não comunica conosco. Ele não compartilha a sua soberania. Soberania quer dizer que Deus governa todas as coisas segundo a sua vontade. Deus governa. A gente pode continuar, aqueles mais famosos. Quais são os mais famosos, irmãos? Os 3 mais famosos. Onisciência, onipresença, onipotência. Então, Deus está em todos os lugares. Deus conhece todas as coisas. Deus tem todo o poder. Deus nunca muda. É a imutabilidade. Deus nunca muda. Lá em Isaías 43, 13, diz que de eternidade em eternidade eu sou Deus. Sempre, de eternidade em eternidade. Em Tiago 1,17 diz que Deus não há variação, o Pai das luzes, né, se referindo a Deus, não tem variação ou sombra de mudança. Se Deus tivesse mudança, se Deus mudasse, podia dar a impressão que ele estava melhorando, estava mudando para melhor. Dá para mudar para melhor o que é perfeito? Não dá. Ele é sempre perfeito. Sempre foi, sempre será, de eternidade a eternidade. Então ele não muda, ele não se aperfeiçoa. A gente deve se aperfeiçoar, a gente deve melhorar. Deus não tem como melhorar. Interessante nesse ponto aqui que a gente pode relacionar com o que a gente falou ali no início, que Davi entendia isso aqui, né? No momento da calamidade, no momento da situação ali de calamidade, de mais difícil, perdeu o filho, o que Davi fez? Davi adorou. Davi adorou. Tem um exemplo de Jó também é semelhante. O Jó recebeu a notícia ali, uma atrás da outra, né? Que morreu os animais, perdeu os bens, morreu os filhos. Lá fala que Jó recebeu essa notícia, Jó adorou a Deus. Eu vim nu do ventre da minha mãe, nu voltarei. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, olha o tamanho do que Deus era para essas pessoas. Deus não era mutável conforme as circunstâncias para essas pessoas. E isso deve nos fazer levar a pensar, a refletir em nós. Vem cá, a minha ideia de Deus muda conforme as circunstâncias? Pense em você, dentro do seu coração agora. A minha ideia de Deus muda conforme as circunstâncias? Quando está tudo difícil, eu acho que ele me esqueceu, eu acho que ele não é onipresente, eu acho que ele não é onisciente, porque se ele soubesse o que eu estou sentindo, ele já tinha me livrado dessa. Onisciente ele não deve ser. A sua ideia de Deus muda conforme as circunstâncias? Você está falhando no conhecimento de Deus, porque ele é imutável. O Deus revelado na Bíblia é imutável. Ele é Deus de eternidade em eternidade. Não há nem sombra, nem variação de mudança. Ele é perfeito eternamente. Glória a Deus. Outro exemplo de atributo incomunicável de Deus é a sua infinitude. Deus é infinito. E aqui é interessante notar que nessa infinitude significa dizer que ele não sofre nenhum tipo de limitação. Limitação. Deus foi quem criou o espaço, Deus criou o tempo e Deus criou a matéria. Deus criou o espaço, o tempo e a matéria. Ele não é limitado pelo espaço, nem pelo tempo e nem pela matéria. Ele criou essas coisas. Ele é além dessas coisas. Ele é um ser imaterial, atemporal e... qual é o outro? Espaço. Bom, vocês entenderam. Sumiu a palavra agora. Mas o fato é que ele não está limitado a nada. Nem a espaço, nem a tempo e matéria. Todas essas coisas Deus criou. Deus não está limitado pelo tempo. É difícil a gente compreender isso. Mas ele está no hoje, ele está no ontem, ele está no amanhã, porque para Deus não existe ontem, hoje e amanhã. É tudo a mesma coisa. Ele que criou o tempo.
A gente está limitado pelo tempo. Nós somos seres temporais, ele não é. Pois bem, aqui são uns exemplos de atributos incomunicáveis. A gente pode passar, então, agora para outra parte da classificação, que são os atributos comunicáveis de Deus. Aqui, bora lá para a revista, irmãos. Aqui é o item, você vira uma folha aí, né? O item B, dentro do item 2, né? A parte B aí, atributos comunicáveis. Eu vou ler. Os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que revelam sua natureza pessoal. Por meio destes atributos, Deus é revelado na Escritura como um Deus pessoal, com quem os seres humanos podem se relacionar. Aliás, ao criar o ser humano à sua imagem e semelhança, o Senhor exerceu sua vontade de criar seres capazes de se relacionarem com Ele. Olha a ideia aqui. Ele compartilha com os seres humanos alguns atributos, de forma limitada, claro, mas compartilha para que haja essa relação. É mediante seus atributos comunicáveis que Deus se relaciona conosco, como ser moral, consciente, inteligente e livre. Os atributos comunicáveis de Deus nos mostram que esse Deus, que é tão infinitamente exaltado, também se relaciona com suas criaturas. Ele não é apenas um Deus de longe, afastado de nós pela sua infinita grandeza, mas também um Deus de perto, etc. Deixa eu pular aqui um parágrafo e vamos para o próximo. O parágrafo que fala os atributos. Os atributos comunicáveis recebem esse nome porque, ao criar o ser humano à sua imagem e semelhança, aprove a Deus comunicar-lhe, isto é, transmitir-lhe. Então, essa ideia de incomunicável ou comunicável é algo que é transmissível ou não aos seres humanos. Transmitir-lhe esses atributos, embora em medida infinitamente menor. Ao criar o ser humano à sua imagem e semelhança, portanto, Deus lhe concedeu vários de seus atributos, como razão, consciência, vontade, justiça, misericórdia e amor. O ser humano, portanto, foi criado de tal forma que pode ter comunhão com o próprio Deus. Então, irmãos, vamos ver aqui alguns exemplos desses atributos comunicáveis. Olha, Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. Nós podemos ser verdadeiros? Bom, numa escala infinitamente menor a Deus, que é perfeitamente verdadeiro, que tudo que fala é verdade, sempre eternamente, e a gente falha em mentira, mas nós podemos compartilhar um pouquinho dessa característica. Semelhantemente, a bondade. Deus é bondoso de uma maneira completa, perfeita, sem mácula, santa, maravilhosa, mas Ele nos compartilha essa característica de forma que nós podemos ser bondosos também. Vocês não são bondosos com seus filhos, por exemplo? Deveriam ser. Nós podemos ser bondosos. Devemos ser bondosos com o próximo? Não devemos? Então, a gente nunca vai ser bondoso na mesma escala em que Deus é bondoso. Isso nunca vai acontecer. Deus é perfeito. Mas nós podemos, graças a Deus, nós compartilhamos de alguns desses atributos de Deus, alguns, ao sermos criados à sua imagem e semelhança. Olha outro atributo interessante, a santidade. Deus é santo, totalmente separado, nada é igual a Ele, certo? Mas Ele não nos fala, a gente leu ainda agora em 1 Pedro, sede santos, porque eu sou santo. A palavra de Deus ali está recheada de textos e versículos que nos mandam a gente se santificar. Então, em alguma escala, mínima que seja, pequena e falha, nós compartilhamos desses atributos. Amém? Vamos continuar lendo aqui. Gracioso, amor. Olha, esse atributo do amor é maravilhoso. Assim, que a gente mais deve falar, exaltar. O amor de Deus é perfeito. Em 1 João 4, diz que Deus é amor. Amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. Deus é amor. É interessante notar que a Bíblia não fala que Deus tem amor, simplesmente. Ele é amor. Isso aqui a gente pode falar sobre essas características como um todo de Deus. Deus não tem santidade.
Ele é santo. Santo, 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 lá em Isaías diz. Deus não tem amor. Deus não tem um pedaço de justiça. Ele é justo. Perfeitamente justo. Deus não tem um bocadinho de sabedoria. Ele é sabedoria em todos os seus caminhos. Graças a Deus por isso. E etc. São muitos. Irmãos, eu quero aqui salientar que o assunto, atributos de Deus, é para ser estudado a vida toda. A vida toda. Né? Num seminário, são semestres estudando isso. E a gente não vai aprender tudo num dia. Não tem a menor condição. Então, a gente fala aqui de uma forma um pouco resumida, mas para ter uma noção do tamanho da importância que isso é. Conhecer a Deus é a origem de tudo. Algumas observações sobre esses atributos. Eu queria, na verdade, antes de ler essa observação, os irmãos podem voltar na revista, para o item 1, a segunda coluna, aí o último parágrafo, essa citação que tem aí, da Confissão de Fé de Westminster. Então, a Confissão de Fé de Westminster dá a seguinte definição de Deus. Isso aqui é um resumo do que a gente está vendo. Diz o seguinte, a Confissão de Fé. Há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável e para a sua glória. É cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, e galardoador dos que o buscam, e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia o pecado, e de modo nenhum terá por inocente o culpado. Tudo isso é característica, é atributo de Deus. Sobre esses atributos que eu primeiro resumi, e que nós lemos aqui também na confissão, eu queria tecer rápidas observações. A primeira observação é a seguinte: esses atributos pertencem a toda a Trindade. Às vezes a gente quer erroneamente imaginar que o Deus Pai tem esses atributos e os outros dois são deuses menores. Não é assim que funciona. Os atributos, essa perfeição, essa grandeza, essa bondade, essa graça, etc., etc., são pertencentes a toda a Trindade. Qual é a diferença que existe? Inclusive, a Trindade, o assunto foi estudado semana passada, não foi? Ou retrasada? Retrasada, está lá. Assunto 7 aqui, capítulo 7 da revista. Pode depois revisar, né? Mas o que muda é que as pessoas da Trindade, são 3 pessoas em um único ser, as pessoas têm um papel diferente, uma função diferente, exercem coisas diferentes. Mas o ser, a essência, é divina em todas elas. Então, tem todas essas características. O que nos leva também a mais uma observação, que Jesus, no seu tempo encarnado, ele abriu mão de boa parte disso aqui. Por exemplo, Jesus encarnado, ele era onipresente? Ele estava em todos os lugares? Jesus encarnado, ele estava em todos os lugares? Não, não estava. Quer dizer, então, que Jesus não é Deus? Não, a gente já estudou sobre isso. Não quer dizer. Quer dizer que, pelo seu amor, porque quis, porque agradou fazê-lo, ele se esvaziou. Não esvaziaram ele se esvaziou, ele assumiu forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. Porque ele encarnado aqui, ele estava numa forma temporária, diminuída, inferior, subalterna, estava em obediência subalterna a Deus, ao Deus Pai. Então, tanto é que no final da sua vida, Jesus falou: glorifica-me, Pai, com a mesma glória que eu já tinha diante de ti, antes que o mundo existisse. Então, esse texto deixa muito claro que Jesus sempre teve a mesma glória do Deus Pai. Sempre teve as mesmas perfeições do Deus Pai. Ele esteve limitado enquanto aqui estava no seu ministério terreno.
Então, os atributos de Deus pertencem a toda a Trindade. Segunda observação, essa aqui é extremamente importante. Todos os atributos de Deus estão perfeitamente interligados. Não tem conflito entre eles. Não tem conflito. E aqui, na verdade, a segunda, terceira observação, eu vou colocar tudo junto. Na próxima lição, isso vai ser estudado de forma mais detalhada, porque o nome da próxima lição é a simplicidade de Deus. E a ideia é mais ou menos essa que eu vou passar agora, mas que eu vou passar de forma resumida. A simplicidade de Deus, o que significa? Não é que ele é simples no sentido que você facilmente o entende. Você dá uma lida num texto e já sabe tudo de Deus. Deus é simples. Não, não é isso. É que você não pode dividir Deus em partes. Ele é uma coisa só. A simplicidade é nesse sentido. Deus é uma coisa só. Então, vamos pensar aqui de uma forma tosca, só para entender melhor, tá, irmãos? Você não pode imaginar que é como se fosse uma fatia, uma pizza. Pensa uma pizza, redondinha, né? Aí você corta em vários pedacinhos. Aqui está a santidade, aqui está a justiça, aqui está o amor, aqui está... Não, não é assim. Tudo é santo. Tudo é amor. Tudo é justo. Tudo é tudo. Não tem limite, não tem interferência numa característica, num atributo em relação ao outro. Você consegue até fazer um joguinho de palavras. Por exemplo, você está estudando o atributo da justiça de Deus, certo? Deus é justo. A justiça dele é misericordiosa. É. A justiça de Deus é verdadeira. A graça de Deus é amorosa. A soberania de Deus é bondosa. Por quê? Eu estou fazendo isso, ligando as características, os atributos. Porque está tudo interligado. É tudo junto. Tudo é completo. Todas essas características são completas. Deus não está dividido em pedaços. Deus é uma coisa só com todas essas características. A gente divide para entender melhor. Deu para entender o que é uma classificação? A gente classifica para tentar entender melhor, para uma didática, para aprender, para ensinar. Mas Deus é tudo isso de forma completa, sem nenhum tipo de conflito. Tudo que ele faz é perfeito. Quando foi citado, por exemplo, a ira de Deus aqui, no texto aqui da confissão, não foi citada a ira de Deus? Deus tem uma ira santa, que é justa. Por quê? Porque ele não pode, sendo santo como ele é, grande como ele é, perfeito como ele é, ele não pode considerar o culpado como inocente. Porque isso estaria maculando a sua santidade. Deus não pode ser... você diz que Deus é criador, tá certo, Deus é criador. Mas ele não é só criador, ele é criador e se relaciona conosco também. Então, veja como está tudo interligado, tudo junto, de uma forma perfeita, que a gente não consegue atingir. Sobre não conseguir atingir, veja o que diz o Salmo 139, versículo 6. Antes de ler esse versículo, lembrem do que é esse Salmo de Davi. Lembram? Assim, mais ou menos, né? Que onde quer que eu vá, tu estás também. Se eu coloco a minha cama no mais profundo abismo, tu estás. Se eu pego as asas da alva, tu está também lá. Tu me teceste, no ventre da minha mãe, tu já sabia tudo de mim, etc. Esse Salmo 139 é um resumo, é um louvor aos atributos divinos, aos atributos de Deus. Davi está tratando do assunto atributos de Deus nesse Salmo 139. E ao tratar sobre esse assunto, olha o que ele diz no versículo 6, alguém lê em voz bem alta. Eu vou pedir que agora os irmãos leiam todo mundo junto. Vamos lá, 1, 2, e já. Bom, então não sou só eu que não posso atingir. Não são só os irmãos. Davi também não conseguia atingir. Mas ainda assim, a palavra de Deus nos fala para conhecer a Deus. Mesmo sabendo, ele está dizendo o seguinte: você não vai conseguir chegar lá, naquele ponto final de dizer, eu conheço tudo de Deus. Você não vai conseguir.
Mas você vai conseguir se aprofundar e saber mais do que você sabe hoje. Ah, você pode. Pode fazer a vida toda. E saber mais, como a gente falou ainda agora, lembra da palavrinha lá, yadá, né? Não é só saber mais, é se relacionar mais, conhecer mais, saber mais das suas características, do que Deus gosta. A palavra de Deus revela muita coisa sobre o que Deus gosta, sobre o que agrada a Deus. O que Deus não gosta? A palavra de Deus fala 1000 coisas aqui do que Deus não gosta. Então isso é conhecer, é se relacionar, é aprender e assim por diante. Nunca a gente vai atingir o máximo. Sempre vai ter um mistério, sempre vai ter um mistério, porque Deus é misterioso. E não dá para ser conhecido inteiramente, mas a gente pode se aprofundar nisso. Agora vamos imaginar, que eu acho que não é o caso de ninguém aqui. Mas vamos imaginar que depois de tudo isso que está sendo falado, tanto das lições anteriores, como na lição de hoje, depois de tudo isso, pode ter alguém que ainda pense que esse negócio de conhecer Deus não é tão importante assim. Para quê? Ah, eu creio em Deus, tá bom, é o suficiente. Deixa eu curtir minha vida. O que diz lá em João 17, 3? Pedi que os irmãos abram. João 17, 3. Nessa oração de Jesus, famosa, no versículo 3 fala o seguinte: a vida eterna é esta. A vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna é essa, é conhecer a Deus. Desde hoje para sempre. Vai durar uma eternidade para a gente conseguir conhecer a Deus. Vai durar uma eternidade para a gente conseguir conhecer a Deus. Por quê? Porque a gente vai passar a eternidade conhecendo. A gente não vai entrar num céu num dia e no outro saber tudo de Deus. A vida eterna é conhecer a Deus, é se relacionar com Deus, é conhecer mais de Deus, é descobrir coisas novas sobre Deus. A vida eterna é essa. Então, será que isso não é importante? Será que isso não é importante? O que nos espera na eternidade é conhecer a Deus. Graças a Deus por isso. Dito isso tudo, lembra que eu falei que um dos textos básicos, a gente ia ler só depois, um dos textos básicos da lição? Pois é, vamos ler agora? É Oséias 6:3. Oséias 6:3. É um texto base da lição. Maravilhoso. Livro de Oséias. Muito, muito bonito, muito importante. Diz o seguinte, esse texto, fala o seguinte: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Chuva serôdia pode ser traduzida como a chuva de primavera, a chuva que prepara o grão para a colheita. No entanto, o que eu quero focar é na parte A desse versículo, mais do que na parte B. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aí, adivinhem só, irmãos, esse conheçamos e prossigamos em conhecer é, de novo, aquela palavrinha, iada. Não é só saber que existe. Não é só saber intelectualmente a lista de atributos. A lista é essa, já sei, check, check, check. Não, não é isso. Não é isso que está dizendo em Oséias. Conhecer e prosseguir em conhecer é um processo, é uma constância de conhecimento e de relacionamento. De relacionamento. Quando você se relaciona com alguém, aqui pensa agora um pouquinho humanamente falando, né? Você se relaciona com alguém, você quer conhecer, você quer saber os gostos, isso é com amizade, isso é com namorado, quer saber os gostos, o que gosta, o que não gosta, como faz e tal. Marido e mulher. Com Deus não é diferente nesse aspecto, claro que é diferente na santidade, enfim. Mas conhecer e prosseguir conhecendo, esse é o texto da lição. Agora, com essa mentalidade que foi falada, com a mentalidade de que não é um simples conhecimento intelectual,
com a mentalidade de que esses atributos a gente não vai conseguir entendê-los completamente, mas que é nosso dever, que é nossa obrigação de cristão, que é uma ordem dada dos céus para a gente continue a conhecê-lo, que a gente comece a conhecê-lo e que a gente continue conhecendo e que a gente vai passar a eternidade fazendo isso. Com a graça de Deus. Aqui, vamos lá para a revista ler a conclusão. Diz o seguinte: a natureza e a essência de Deus continuam impenetráveis e permanecerão assim para sempre. No entanto, Deus, por sua livre iniciativa, resolveu não apenas se revelar a nós mediante seus atributos, mas também comunicar à nossa natureza, em grau limitado, vários dos atributos que ele mesmo possui em grau infinito. Ele está falando aqui dos atributos comunicáveis. Deus tem esses atributos comunicáveis num grau perfeito, infinito, mas ele compartilha com a gente em um grau bem pequeno. Os atributos incomunicáveis de Deus nos convidam à reverência, à admiração e ao louvor ao Deus que é infinito em seu ser e em suas perfeições. O Deus majestoso que é infinitamente exaltado sobre toda a sua criação. Seus atributos comunicáveis nos convidam à comunhão com Deus, que é a fonte de tudo o que é bom, justo e santo em todo o universo. Eu queria encerrar apenas repetindo a frase do início. O que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Essa frase agora faz mais sentido que no início da lição? Sim? Para mim também. Graças a Deus. Daquilo que a gente sabe sobre Deus, daquilo que a gente conhece a Deus, todas as nossas decisões, como a gente enxerga a vida, a nossa cosmovisão, o que a gente faz, se a gente adora ou não adora, quem a gente adora, de que forma adora, se a gente reclama ou não reclama, se a gente entrega, se a gente acha que a gente é soberano ou se a gente se entrega à soberania dele. Tudo depende do que você pensa de que Deus é. Tudo. Vamos orar. Santo Deus, Tu és grande, Tu és exaltado, Tu és maravilhoso. Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. O conhecimento de Deus é maravilhoso demais para a gente. A gente não consegue atingir. Mas nós te agradecemos, Senhor Deus, porque Tu te revelaste a nós. E é um ponto que a gente consegue perceber, que a gente consegue sentir, que a gente consegue entender, ainda que de forma limitada. Nos abençoe, Senhor, a seguir essa ordenança da Tua palavra, de Te conhecer e de prosseguir Te conhecendo, não só com intelecto, mas com coração, em amor, em comunhão, em intimidade, Senhor Deus, em obediência, em relacionamento. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, que Te agradecemos. Amém.